Ao encontro das nossas equipas, queremos agora seguir o encontro de Jorge Batalhão. Há condições de irmos ao encontro de Batalhão, certo? Vamos ao encontro de Jorge Batalhão para trazer-nos aqui informações a partir da província de Sofala. Daqui a pouco voltamos ao assunto das portagens. Queríamos olhar também para a portagem de Cumbeza. Vamos falar dessa situação que está a deixar indignada uma cidadã que há uns anos construiu essa residência. Ela tinha um corredor, um caminho que levava à casa. Do nada, aquele corredor desapareceu. Alguém foi construir, colocou um portão ali. Para ela poder aceder à sua residência, tem que saltar o muro de uma escola. Tem que entrar, portanto, este caminho. Este aqui era o caminho. Depois disso, alguém construiu lá. Este caso já chegou ao tribunal, já chegou ao município, foi decidido, mas o cidadão em causa recusa-se a dar passagem àquela cidadã, apesar das decisões favoráveis do tribunal. Rejeita cumprir, rejeita assumir as decisões do tribunal. Diz que não pode. E essa mulher, para poder chegar a casa, tem que escalar ali o muro. Se não pode fazer isso, tem que esperar até o vizinho acordar e abrir a porta para ela passar. E ela, dia de hoje, por exemplo, atrasou o serviço porque o vizinho acordou tarde. E o portão estava encerrado. Vamos ao encontro do batalhão, saudações batalhão. Queremos os detalhes a partir daí. Olá, muito boa tarde, Jorge Matavelli. Eu respondo a partir da zona do Mataquan, na cidade da Beira. Estamos aqui para, portanto, partilhar consigo e com todos aqueles que a essas alturas assistem o balanço geral, uma situação extremamente complicada e difícil para uma senhora que está a viver este cenário desde 2016 ou 2015, pelo menos é isto que ficamos a saber. Ora, a senhora que está deste lado, do meu lado direito, ela mora nesta residência, por aquilo que fiquei a saber junto dela, desde 2004. Sucede que em 2003 ela conseguiu este espaço, tendo sido atribuída o título de uso e aproveitamento de terra com o Conselho Municipal da Beira. A partir daí a senhora, por aquilo que fiquei a saber, construiu aqui uma cabana, uma casa pequena. Enquanto morava nesta casa pequena, foi construindo esta moradia. Na época, a senhora tinha acesso, neste caso, conseguia chegar aqui à sua casa usando esta serventia. Portanto, aqui é por aqui onde a senhora passava. Na altura não havia nenhuma casa, não havia, portanto, estas construções que vemos aqui em frente, até porque, pelo que ficamos a saber, as viaturas com materiais de construção conseguiam chegar até aqui. Sucede que a partir de 2016, lá mais ao fundo, depois vamos chegar até lá, vamos caminhar um bocadinho para chegar até lá, começaram algumas construções e estas construções foram, portanto, fechando esta serventia, não permitindo que a senhora pudesse já ter acesso com viatura à sua própria residência. E, em consequência desta situação, os moradores lá mais ao fundo colocaram um portão, portanto, vedaram, construíram um muro de vedação e depois um portão, a seguir também uma outra porta pequena. E essas duas passagens, diga-se de passagem, a partir das 18 ou depois das 18 são fechadas com cadeado, e esta senhora vive aqui deste lado de cá e não tem acesso, não tem como sair, eu mesmo também não tem como entrar, porque estas pessoas que construíram em frente desta residência ou nesta serventia decidiram, portanto, que a chegar a uma determinada altura encerram a porta com cadeado. A senhora não tem chave e, para que possa aceder à sua residência, a senhora tem de saltar o muro. É uma situação extremamente complicada. Vemos aqui em frente, esta aqui que o Sérgio está a mostrar é a escola 12 de outubro. A senhora, pelo menos por aquilo que ficamos a saber, ela teve que pedir, portanto, a direção da escola para que tivesse acesso à sua residência. Ela deve saltar o muro de vedação, este muro que o Sérgio está a mostrar, que é para chegar à sua casa, tudo porque os outros moradores do outro lado fecharam a serventia e vedaram efetivamente a entrada para a sua casa. Nós vamos conversar com ela para percebermos o que terá feito para ver, portanto, restituída, portanto, esta serventia junto das autoridades municipais. Ficamos a saber também que ela entrou, deu
deu entrada na Procuradoria ao nível da província de Sofala e depois o caso foi ao tribunal, mas até esta altura parece que não há uma resolução possível. Espero que tenha contado a história bem. A senhora disse que conseguiu esse espaço em 2003. A partir de 2004 passou a morar aqui, construiu a sua casa, tinha uma serventia que está aí deste lado, tem aqui documentos de uso e aproveitamento de terra. A partir de 2014 ou 2015 começaram as novas construções aqui. Na verdade, eu consegui essa parcela em 2003, segundo mostra aqui o uso e aproveitamento de terra. Na altura, o presidente do Conselho Municipal era o Shiva Vice, e eu consegui esse espaço. Depois de eu conseguir esse espaço, realmente em 2004 eu fiz uma pequena cabana aqui, onde eu vivia enquanto organizava o material de construção para essa minha moradia. De 2004 até 2010 eu fui construindo aos poucos. E aqui chegava a viatura, sim, enfim. Conseguia descarregar o meu material aqui, o carro vinha até aqui descarregar o material. E a partir de 2016 começaram os outros, esse tudo não tinha pessoas, era um vão. Segundo o Conselho Municipal, segundo o mapa também do Conselho Municipal, já havia sido marcada uma serventia que dava acesso até aquela rua de lá, do outro lado, onde vamos terminar com essa intervenção. Mas a partir de 2016 começa esse muro aqui em frente a ser construída. Eu logo, segundo essa carta aqui, eu fiz uma carta ao Conselho Municipal a informar que estava a ser construída, na via pública. Sim, estava a ser usada como quintal. O Conselho Municipal não tive nenhuma resposta, mas não parei de fazer as cartas porque eu queria uma resposta do Conselho Municipal sobre a situação que estava a acontecer. Para não dizer amanhã que não tínhamos conhecimento. Eu fui a pessoa que informei ao Conselho Municipal o que estava a acontecer na área. Sim, sim. Mas no tempo depois, lá para 2020, o presidente David Simango teve acesso de uma das cartas que eu fiz. Ele respondeu positivamente. E na altura o presidente atual, Albano Caris, era o vereador do Conselho Municipal. Sim, da urbanização. Sim, da urbanização. Eles chegaram até aqui, viram a situação, que me fazia a inquietação de escrever essas tantas cartas. Sim, o problema começou com este muro? Sim, com esse muro. Um cidadão que tem a sua casa lá, uma vivenda lá, decidiu alargar o muro. Alargar o muro, que era para aproveitar o espaço que estava... Sim, ocupou esta serventia. Ocupou a serventia. Sim, na sequência foram aparecendo os outros. Foram aparecendo os outros, mas eu sempre fui escrevendo, a informar o Conselho Municipal o que estava a acontecer. Depois, em 2021, eu tive uma ordem de demolição. Sim. Que é para demolir estas construções. Era para diminuir isto, para deixar a via de acesso livre. Mas de 2021 até 2023, 24, ou 23, até 24, não, até 23, não houve nenhuma demolição. Esta ordem de demolição foi assinada pelo atual Albano presidente. Caris. Sim, o atual presidente. Na altura, o falecido David Simango, presidente, terá vindo para aqui para ver. Depois de terem chegado aqui, o presidente David Simango e percebeu que havia necessidade de... Exatamente. Então, esta casa que o senhor está a mostrar é nova, também invadiu a serventia. Invadiu a serventia, exatamente. Quer dizer que não permite que já entre viatura Entre aqui. Viatura, sim. Nem pelo menos chova, não pode entrar. Então, eu sou obrigada a saltar esse muro para dar acesso, porque até 9 horas, em algum momento, os portões estão fechados. O que lhe faz saltar o muro para ter acesso à sua casa, porque lá mais em frente, onde vamos ver, as pessoas que construíram decidiram colocar portões. E como mostra esse muro, na altura até o muro facilitava. Mas também como uma instituição pública e que é uma violação de saltar o muro, a direção da escola resolveu também aumentar o muro para a senhora não ter que saltar para a sua casa. Para a minha casa. Isto está a acontecer porque as pessoas que chegaram depois da senhora fecharam o acesso. Esse é um dos muros que foi construído recentemente. Também que já as dimensões aqui da via nota-se que já não se pode entrar a viatura. Mas até aqui também estava tudo bem. Estava tudo, pelo menos o peão conseguia passar, pelo menos o peão. Só que
2003 é quando se construi aquele muro onde estamos a ir. Esta residência é nova? Essa residência é nova. Também conversei com o dono da... Sim. Eu conversei com o dono na altura que estava a construir. Mas ele disse que eu não podia falar disso porque ele foi... A cada vez que a gente vai andando, as coisas, o sentido de, portanto, a via já fica mais apertada. Fica mais complicada. O que vemos aqui são novas construções. Exatamente. São novas construções. E para passar também aqui, esta é a situação. É uma outra... Na altura passava carro aqui. Exatamente. E depois... Então, eu já começo a pessoa que aqui chegou... fez esta... Quem construiu esse portão, segundo esses, dizem que é o dono dessa casa. Então isto, nas noites, fecham? Isso nas noites é fechado. E se fecham, a senhora já não tem como chegar à sua casa? Esse é o cadeado que tranca esse portão. Vamos apanhar outro segundo cadeado por lá. Então, só para ter uma ideia, Jorge Matavel, pode passar para este lado? E também para aqueles que nesta altura está a ver o balanço geral, saímos da residência desta senhora que fica mais lá ao fundo. Ela explicou-nos que para ter o acesso à sua casa no passado conseguia entrar de uma viatura, mas foram construídas novas casas e o acesso, como pode ver, já ficou desta forma. O cidadão que vive aqui deste lado, ele fecha esta porta à noite, tem o cadeado e a senhora não tem como entrar, aliás, ela nem tem chave para chegar até lá. Sucede que ela é obrigada a ter que saltar o muro da escola para ter acesso à sua residência. Mas o grande problema está neste portão. Sim. Esse portão, como podem ver, já está marcado aí demolição, Conselho Municipal, mas nada aconteceu. Em 2023, eu recorro à Procuradoria da República, como o Conselho Municipal não estava a me dar resposta positiva. Eu recorro à Procuradoria da República e o caso vai ao tribunal. No mesmo ano fomos julgados, tenho aqui... uma decisão favorável. Foi uma decisão favorável, tenho aqui a sentença a meu favor, mas os donos dessa residência aqui, quando recebem a sentença, sim, eles acham-se injustiçados. Então recorrem ao Tribunal de Recursos. No mesmo ano, também eu fui notificada para ir receber ao acórdão que o Tribunal de Recursos proferiu. O acórdão dava razão também. Eu tinha a minha razão que tinha que ter acesso. Qualquer cidadão, segundo as leis que estão aqui escritas, qualquer cidadão tem direito de via de acesso. Então, aquilo que estamos a ver ali não tinha isto. Não tinha isto. Não é? Aqui havia um acesso para a senhora chegar até a sua casa. A sua casa daqui para lá são aproximadamente 150 metros. O limite é... Esse muro de vedação da escola, para dizer que isso tudo não tinha. E à noite a dona daquela casa fecha muro. Não é só à noite, mesmo de manhã, para eu sair cedo, ir ao trabalho, eu tenho que recorrer e saltar o muro, porque senão não trabalho. A senhora é funcionária pública? Eu sou funcionária, sou funcionária pública, trabalho no Instituto de Amêndoas de Moçambique. Às vezes é obrigado a atrasar. Sim, atrasar no serviço e meu trabalho tem que depender desses vizinhos. Eu às vezes para abrir. Eu às vezes eu trabalho nos distritos, em algum momento, sou técnica agrária. E às vezes tenho que ir para o distrito, quase todo o distrito. Às vezes depois tem a particularidade pela idade, uma mulher para saltar o muro. Exatamente. E depois também tenho pessoas que vivem comigo, como puderam ver, tenho ali um doente. Para sair com aquele doente, um problema. Mesmo eu posso ficar doente à noite. Exatamente. Como é que posso fazer? Pessoas estão a dormir. E não deram chave? Não me deram chave. Sim. E depois, aqui, explica-me a história deste portão que está aqui. Não tinha este portão, nem tinha muro. Como estão a ver também, essa construção é novata. Né? Até ali, isso tudo não tinha muro. Então, agora o cenário... Não são construções legais? Não sei, aí não estarei a acusar, mas pelo que vejo, nunca vi aqui uma tableta de Conselho Municipal. Então tem ordem de demolição, vi aqui escrito aqui, uma ordem de demolição do Conselho Municipal, mas não foi executado. Não foi executado. Fui marcar audiência com o presidente pela segunda vez. O presidente alegava que ia resolver esse problema em menos de uma semana.
esperei, nunca mais fui solicitado, nunca vi ninguém. Fui de novo, já fui várias vezes. Mas quando fui ao tribunal, a juíza de causa, que resolveu a causa, ela teve uma ideia de passar por aqui para ver onde é que está, no lugar de conflito, para ver como é que o problema está a surgir. Mas ela viu e não sei como ela analisou, mas eu penso que quando saiu a ordem de demolição, significa que ela analisou que fosse uma situação extremamente complicada. Não é humano. E neste momento que está a acontecer é que a senhora está a pedir para que haja celeridade neste processo, que é para ter acesso sim, ao para seu o Conselho Municipal, como a entidade competente nessa área, para que eles possam ver o que é que podem fazer. E eu já tive uma oportunidade de falar para o presidente do Conselho Municipal, na pessoa de Albano Carige. Se o Conselho Municipal atribuiu-me aquele espaço de forma errada, eu concordo, esse é humano. Que me arranjem um outro espaço, façam tudo o que eu fiz ali e me deem para eu viver de forma humana, porque aquilo é desumano. Okay. Fecham ali no primeiro lugar, portanto, o primeiro portão é ali, naquela porta é onde fecham e depois o segundo é este. O segundo é esse, está aqui o cadeado patente. Fecham à noite. Fecham à noite. E abrem que horas? Quer dizer, a hora que eles abrem, depende deles. Podem abrir 8 horas, 9 horas, 10 horas. A senhora só tem que sair de casa eu tenho que sair depois quando o portão estiver aberto. E isso é recentemente. Antigamente ficava mesmo todo momento completamente fechado. O senhor pode vir aqui para mostrarmos, portanto, aqui a rua que dá acesso a uma outra estrada do outro lado, também como também do outro lado. É exatamente por aqui onde esta munícipe devia passar e depois ter acesso à sua residência. Eu gostava que pudesse parar deste lado, que é para termos mais ou menos a ideia do que é que foi feito aqui. Sucede que o proprietário desta residência terá erguido este muro e depois colocou este portão aqui que fechou o acesso, portanto, da residência da senhora, que fica mesmo lá no fundo, a cerca de 150 metros, 200, e a senhora já não tem como chegar à sua casa. Note que ela foi a primeira moradora, portanto, deste local onde nos encontramos, mas os que vieram depois decidiram fechar, como pode ver. Agora, vejo aqui, vende-se, o que é que está acontecendo? Isso aqui estava escrito Conselho Municipal de Demolição. Mas quando eles viram que o problema está sem pé, apagaram as letras que estavam aqui. Demolição, que pelo sinal restou alguma coisa aqui que tem a dizer com a demolição, então colocaram vende-se. Vende-se porque quando eles viram o acórdão do Tribunal de Recurso, então, começaram a ver que realmente eles não tinham como, então tinham que vender. Mas como o problema não se vende, ninguém está a apreciar isso para comprar. Okay. Sim. E nesta altura a sua maior preocupação é? Nessa altura a minha maior preocupação é de o Conselho Municipal me dar via de acesso para que onde é que eu posso passar para ir à minha residência, passar para tratar os meus assuntos e mesmo passar assim, livremente, sem depender de vizinhança. Porque essa rua vai até a televisão de Moçambique. Então essa era a minha serventia. Agora, se aqui está fechado, segundo como viram lá, como vimos lá, não tem nenhum sítio. Eu tinha a única saída, que é esta que foi fechada. Para onde é que eu vou sair? E para sair tem que depender de terceiros? Tem que depender das pessoas. Enquanto eu tenho os documentos legais que me fez com que eu ocupasse aquele espaço. Okay. Então, a senhora foi a primeira moradora aqui? Exatamente. Eu entrei aqui, pelo menos essa casa de portão pequeno, não estão aqui há mais de 5 anos. Okay. E eu já estou aqui desde 2003. Falei com a senhora Marcelina Alberto Shell. Muito obrigado, senhora Marcelina, ela a explicar-nos os contornos desta situação que está a viver. Um problema, diga-se de passagem, que dura mais de 10 anos, não é? Mais de 5 anos. Ela procura por uma solução em relação a este fato, diz ter recorrido ao tribunal, tendo-se a sentença dando-lhe razão para que o Conselho Municipal demolisse
as obras que vimos, ou as residências que estão ali dentro. Não tendo acontecido este fato, ela diz que, aliás, os proprietários das residências aqui, ou por outra senhora que tem a residência, a primeira residência que recorreu, foi ao recurso. Mesmo assim, o acórdão do Tribunal Superior de Recurso deu razão a esta senhora para que fosse executada a demolição, e a demora, portanto, na execução dessa demolição está efetivamente a colocar em causa a liberdade desta cidadã, que é obrigada a ter que saltar o muro de uma escola para poder ter acesso à sua residência, ou por outra, tem de esperar os vizinhos acordarem e estes entenderem que devem abrir os portões e só ali ela tem acesso, ou seja, pode sair de sua casa. Em caso de alguma situação de doença ou por outra, ela não pode sair de casa porque tem que depender de terceiros. Portanto, é esta história que quisemos trazer no Balanço Geral, nesta edição de segunda-feira. Nós vamos procurar as autoridades municipais para percebermos efetivamente a demora por detrás desta demolição que devia ter ocorrido já há anos, mas que até esta altura não acontece. Jorge Matavel, é tudo que tínhamos já a partilhar no Balanço Geral em relação ao fato desta senhora que está aqui, que conta uma situação extremamente complicada que está a viver desde 2014. Boa tarde e até a próxima. Obrigado, batalhão, pela nota. É assim, o mal-estar não avisa. Não avisa. Aquela mulher, os seus dependentes, podem adoecer, por exemplo, da madrugada. São humanos. Ela mesma pode, e ela diz que para chegar a casa, às vezes, ou até para sair, tem que escalar o muro de uma escola. Imaginemos ela doente. Como é que vai escalar o muro? Os vizinhos estão a dormir, é uma da madrugada, já trancaram os portões, ela padece de alguma enfermidade, precisa de ir ao hospital. Não estará em condições de escalar o muro. Os vizinhos estão a dormir. Terá que aguardar pela hora de abertura dos portões para ela ir ao hospital. Para que servem as instituições? Para que servem essas instituições? Tribunal, procuradoria, município. Ninguém consegue resolver isto. São essas coisas que depois fazem com que o cidadão desacredite nas instituições e busque soluções próprias. O cidadão diz que não. Eu já fui para aqui, já fui para ali. Ora, esse cidadão, o que está a fazer agora, está a colocar a casa à venda para ela entrar em conflito com uma nova pessoa. Daqui a pouco já não estará a tratar o problema com aquele com esse morador. Já estará com um novo a disputar aquele espaço. As instituições para que servem devem dirimir esses conflitos. Sob risco de as pessoas começarem a substituir as instituições e resolverem os problemas. E isso não é desejável. Não é desejável. A sua maneira. É mau. É mau que o tempo passe e ela não encontre soluções. Esperamos nós, vamos continuar a olhar para isto, que as autoridades possam decidir, possam resolver. Não basta só dizer que decidimos a favor desta aqui. É preciso, só vai haver justiça se garantir-se a efetivação dessa decisão. Enquanto não se efetivar a decisão tomada ali no tribunal, é apenas teoria. Dizer que esta pessoa está condenada a isto e depois não acontecer, isso aí não é nada. Isso não é nada, absolutamente. É preciso decidir e criar condições para que se efetive aquela decisão do tribunal. É importante isso. Vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos ao assunto das portagens. Sócrates, nessa altura, posicionado ao longo da Estrada Nacional número 1, ali, com Beza, para mostrar-nos por que aquela praça não está em condições de retomar as atividades. Vamos ao intervalo, até já.